Obrigada, Luciano. Bom, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui pessoalmente, porque eu passei o mestrado todo fazendo online, né? Foi a turma da pandemia, então a gente só se conhecia pelas telas, então agora a gente está resgatando isso pouco a pouco. Meu nome é Isabelle Barreto, eu sou designer, eu sou ilustradora também, e o meu projeto ele é Alma das Ruas, a releitura ilustrada da Alma Encantadora das Ruas, de João do Rio. Pode passar, por favor. Pode passar. Nesse projeto, eu queria... quando eu pensei em fazer um projeto para o mestrado, eu me formei no ano passado. Então, eu queria fazer alguma coisa que remetesse ao Rio de Janeiro, que é a cidade onde eu sempre morei e moro atualmente, e também que eu pudesse usar o design gráfico, a ilustração, essas habilidades no meu projeto. Então, nesse projeto, eu fiz a pesquisa, os roteiros, as ilustrações, o design gráfico e a direção de arte. Pode passar, por favor. O objetivo primário do meu projeto é fazer uma releitura ilustrada de algumas crônicas do livro A Alma Encantadora das Ruas, do João do Rio. E o objetivo secundário é resgatar o Rio de Janeiro da primeira década do século XX e também a cidade do Rio de Janeiro dessa época, que é retratada no livro. Eu proponho com esse projeto, através dessas releituras ilustradas, que a pessoa possa refletir com elas sobre o Rio de Janeiro atual, no que a cidade mudou, no que ela permanece a mesma coisa, faz esse contraponto do que era no passado, na época do João do Rio, com o Rio de Janeiro atual. A metodologia que eu utilizei foi a pesquisa-criação, e o formato do meu produto foi um web documentário interativo. Por quê? Porque é uma narrativa não linear e interativa, e, através disso, eu posso fazer um paralelo com o Flanar real de João do Rio, que é descrito que ele faz isso, né, um Flanar pela cidade do Rio de Janeiro. Ele era um jornalista, um escritor, ele percorria o Rio de Janeiro a partir desse percurso que ele fazia no Rio de Janeiro, do início do século XX. Ele escrevia as crônicas que deram origem ao livro A Alma Encantadora das Ruas. Então, eu proponho um paralelo, através desse formato do web documentário interativo, entre o Flanar real de João do Rio e o Flanar virtual do interator pela obra, percorrendo a obra através dessa narrativa não linear e interativa. Pode passar, por favor. Aqui tem o João do Rio, e aqui essas duas fotos retratam justamente esse momento de grandes transformações urbanas que a cidade estava passando, com Bota Abaixo, com as reformas urbanas de Pereira Passos, né? Até remete até ao projeto do Márcio, do Cortiço, né? Que aqui nós temos aqui a derrubada e depois a construção da Avenida Central, que hoje em dia é a Avenida Rio Branco. Então, nesse local, existiam diversos cortiços, né, que foram colocados abaixo, foram botados abaixo por essa reforma, e se pretendia que o Rio de Janeiro, se pretendia levar o Rio de Janeiro a ser uma capital nos moldes das capitais europeias que existiam então. Existia essa pretensão de fazer essa limpeza na cidade, essa higienização, né? Então, muitas das pessoas que moravam nesses locais se deslocaram, ficaram sem ter onde morar, ou foram para as favelas, ou foram para lugares mais distantes da cidade, né? E o João do Rio estava o tempo todo, né, que é a época da Belle Époque, ele escreveu no livro Alma Encantadora das Ruas sobre diversas personagens que circulavam pelas ruas e, muitas vezes, dependiam das ruas para sobreviver. Ele retratou isso muito bem nesse livro dele. Pode passar, por favor. O desenho foi a abordagem que eu escolhi para o meu projeto. Ele perpassa todo o projeto, desde a animação de abertura até o mapa, as releituras ilustradas e até a proposta que eu faço no final, que as pessoas vão para a cidade real e desenham a cidade real, a cidade de hoje em dia, aliás,
fazendo esse questionamento, comparando com a cidade antiga. Aqui tem algumas páginas do meu sketchbook, com personagens que fazem parte do web documentário. Aqui tem as ledoras de Buenadicha, que eram personagens que liam a sorte das pessoas em troca de uns trocados nas ruas do Rio de Janeiro. E, para fazer a criação dessas personagens, eu utilizei muita referência de fotos, uma pesquisa iconográfica muito grande que eu fiz. Pode passar, por favor. O meu projeto ele é composto das seguintes partes: uma animação de abertura inicial. Ao terminar essa animação de abertura, o interator ele tem acesso ao mapa interativo ilustrado, e, clicando em alguns links desse mapa, em certas ruas, ele tem acesso às 3 releituras ilustradas, que eu selecionei desse livro Alma Encantadora das Ruas, que são Mariposas do Luxo, Pequenas Profissões e Visões do Ópio, que são 3 crônicas que estão nesse livro Alma Encantadora das Ruas. E, através desse mapa interativo, eu tenho acesso também à página dos extras, que eu vou explicar mais adiante. Pode passar, por favor. Aqui é o mapa ilustrado. Então, aqui, clicando em cada um desses links, né, que corresponde a uma certa rua, por exemplo, ali no vermelho é a Rua do Ouvidor, é onde se passa a narrativa da crônica As Mariposas do Luxo. No laranja é a região do Cais, o antigo Cais do Rio de Janeiro, é onde se passa a crônica Pequenas Profissões. E o roxo é a região da Rua da Misericórdia e adjacências, até perto do Morro do Castelo, que hoje em dia não existe mais, que foi derrubado, né? E tem acesso a releituras de Visões do Ópio. Pode passar, por favor. Clicando, então, naquele link do mapa correspondente à releitura da crônica Pequenas Profissões, que é a região do Cais, eu tenho acesso a essa tela com as diversas personagens que são descritas na crônica do João do Rio. Então, ele descreve, nessa crônica, várias personagens que viviam nas ruas e também dependiam da rua para tirar o seu sustento. Então, tem o marcador, que era o tatuador na época, que era uma profissão exercida até por crianças e adolescentes, riscando nas ruas a pele das pessoas em troca de trocados. Tem o ratoeiro, o caçador, o trapista. E as personagens estão dispostas nesse formato, no formato de uma multidão, porque, nessa época, foi também a invenção da multidão urbana, com o aumento da urbanização, as pessoas deslocando do campo mais para os grandes centros urbanos. Então, as personagens encaram o interator, convidando ele para que interaja com as personagens. Pode passar, por favor. Aqui tem alguns personagens. Aqui é o marcador, o ratoeiro, o trapista, o caçador. Ali as ledoras de Buenadicha, aquelas mulheres que liam a sorte por dinheiro. Pode passar, por favor. E aqui, quando o interator ele clica em algum dos personagens, cada personagem vai mudar de cor e vai soltar o áudio correspondente àquele trecho da crônica que corresponde àquela personagem. Pode passar, por favor. Para a criação dessas personagens, como eu disse que eu fiz um projeto baseado numa pesquisa-criação, eu fiz uma pesquisa iconográfica para poder chegar no formato dessas personagens, né? Então, eu levantei principalmente fotos do Marc Ferrez, do Augusto Malta, da primeira década do século XX do Rio de Janeiro. Eu me concentrei principalmente nesses fotógrafos, porque foram fotógrafos que trabalharam intensamente no Rio de Janeiro nessa época, mas acabei pegando alguns outros fotógrafos também. Então, aqui tem o marcador, né, que era o tatuador da época. Me baseei na fotografia de um jornaleiro, de um pequeno jornaleiro, para poder criar essa personagem do marcador. E assim por diante. Pode passar, por favor. Aqui tem o processo.
as etapas, né, para a criação da pintura final, que eu usei uma técnica manual e também um pouco de digital, aqui do preto e branco até chegar no colorido final. Pode passar, por favor. Agora eu vou falar um pouco para vocês da releitura de Mariposas do Luxo. Pode passar. A releitura da crônica Mariposas do Luxo, que eu também tenho acesso através daquele mapa, para essa releitura, eu escolhi uma webcomic em tela infinita. Por quê? Aqui é a webcomic, tá? Porque ela faz um paralelo com o formato da Rua do Ouvidor, do Rio de Janeiro, que é essa rua aqui. Que era uma rua que, no início do século XX, era uma rua que fervilhava, tudo acontecia ali. Pode passar, por favor. Aqui tem o início da webcomic, e aqui tem alguns quadros dela que eu separei. Nessa crônica, o João do Rio ele descreve moças operárias que, depois de um dia de trabalho, elas iam passear no final do dia para ver as vitrines. Elas percorriam a Rua do Ouvidor de ponta a ponta, porque a Rua do Ouvidor era uma rua que concentrava as grandes livrarias, cafeterias na época, joalherias, joias de moda. Então, era uma rua assim, que concentrava o luxo. Significava o luxo na cidade do Rio de Janeiro nessa época. Então, mas elas percorriam isso sem ter condições de adquirir aquelas mercadorias que elas viam nas vitrines. Então, daí também vem o Mariposas do Luxo e o porquê dos enquadramentos. As moças operárias elas se aproximavam das vitrines e se afastavam, faziam sempre esse movimento. Atraídas pelo luxo das vitrines e se afastavam porque não tinham condição de adquirir as mercadorias. Então, daí também esse paralelo que ele fez com Mariposas do Luxo. E os enquadramentos. Eu também procurei, em toda a webcomic, aproximar o enquadramento e afastar, fazendo referência a esse movimento que elas fazem ao percorrer a rua. Pode passar, por favor. Aqui um pouco mais da pesquisa iconográfica. Aqui tem a Maria e a Jesuína, que são duas das personagens das moças operárias, que eu fiz também baseada numa pesquisa iconográfica. Pode passar, por favor. Mais pesquisa iconográfica também, a Rua do Ouvidor. Aqui eram as mulheres da sociedade que frequentavam a Rua do Ouvidor mais cedo, antes das moças operárias irem percorrer a rua no final do dia, que também serviu de referência ali para o início da HQ. Pode passar, por favor. Aqui também uma foto do Augusto Malta, esse trabalhador descalço, que também serviu de referência para o início ali. Então, aqui, as personagens que usufruíam do luxo da rua saem, e aí as personagens que não têm como adquirir as mercadorias entram na história no final do dia. Pode passar, por favor. Aqui são as personagens principais da Mariposas do Luxo, algumas delas, né? Pode passar. Uma foto de Augusto Malta, servindo de referência também para o conteúdo das vitrines. Aqui é uma foto do Parque Royal, que era uma loja muito famosa no centro do Rio de Janeiro na época. Teve toda essa pesquisa de vestuário, de figurinos, de como as vitrines eram arrumadas na época. Pode passar, por favor. Aqui são diversos quadros com os cenários, né, das vitrines. Então, tem joalheria, floricultura, loja de móveis, chapelaria, loja de leques, loja de bordados. E aqui várias fotos com pesquisa iconográfica que eu fiz também, com fachadas que existiam na Rua do Ouvidor na época. Tá, pode passar, por favor. Pode passar, que é pesquisa iconográfica também. Pode passar. E aqui, finalmente, a tela com os extras, que eu tenho acesso também através daquele mapa. Nessa tela dos extras, eu tenho acesso ao
texto completo do livro Alma Encantadora das Ruas. Eu tenho acesso a um mapa do Rio de Janeiro do início do século XX e de hoje, o make-off do projeto, a ficha técnica, um breve histórico sobre quem é João do Rio e os locais de pesquisa que eu usei para chegar nesse projeto. Pode passar, por favor. E também, é um ponto importante, através dessa tela, dos extras, eu tenho acesso a esses 3 links aqui. Mariposas do Luxo nos dias de hoje, Pequenas Profissões nos dias de hoje e Visões do Ópio nos dias de hoje. Por quê? Porque, através desses links, eu faço um convite para o interator, para que, depois dele ter percorrido todo o webdocumentário, com essas releituras ilustradas, ele vá para a cidade dele atual, que não precisa ser necessariamente o Rio de Janeiro, e que ele tente refletir sobre o que o João do Rio retratou e escreveu e como é a cidade atual. Porque, por exemplo, na crônica Pequenas Profissões, um problema que hoje em dia ainda existe, do subemprego, por exemplo, a gente vê o Uber hoje em dia, pessoas que utilizam aquela bicicletinha do Itaú para poder entregar uma comida. Então, o subemprego, as pessoas que dependem das ruas para viver, existe até hoje na cidade atual. Então, eu convido que as pessoas façam essa reflexão, trazendo a história do João do Rio para os dias de hoje, com esse olhar atual, e eu convido que elas façam desenhos a partir disso, e eu disponibilizo um número de WhatsApp para que as pessoas enviem esses desenhos. Eles vão ser, posteriormente, expostos numa galeria no Instagram. Pode passar, por favor. Esse projeto eu apresentei em alguns eventos e queria destacar uma exposição que foi no Artec, foi uma exposição em Aveiro, Portugal, na 10ª Conferência Internacional Digital de Arte Interativa. Esse projeto também ele participou como um capítulo de livro no Story Beats, que foi transformado em livro físico, EPUB e e-book, e também alguns outros eventos. Pode passar, por favor. Bom, finalizando, agradecer mais uma vez. Eu esqueci de dizer que meu orientador foi Otávio Aragão, mas, enfim, todos os colegas de mestrado e todos os professores foram muito importantes nessa trajetória. O projeto não seria o mesmo se eu não tivesse passado por aqui, com certeza. E é um projeto dedicado ao Rio de Janeiro e a quem percorre ontem e hoje as suas ruas, ou seja, todos nós.